Oi, pessoal. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre o capítulo de existência, né, que é o capítulo 2 do nosso livro. Ele propõe uma questão fundamental para a metafísica, que a metafísica fala sobre a existência das diversas entidades, né? Deus, o livre-arbítrio, o espaço, o tempo, o mundo, as pessoas, a consciência, né? Quer saber tudo como existe, por que existe, se existe ou não existe, né? São todas questões assim da qual com a qual a metafísica se preocupa. Então, assim, é bom pensar sobre a natureza da própria existência. O que é a existência, né? A gente viu lá no argumento ontológico, de vez em quando a gente pensa a existência, quer dizer, que para o argumento ontológico funcionar, a gente tem que pensar a existência como uma propriedade produtora de grandiosidade, de perfeição, né? Então, a existência seria uma propriedade adicional. Então, assim, quando a gente organiza o nosso quadro conceitual, lógico, pelo qual a gente formalizaria logicamente as coisas, a gente colocaria a existência como uma propriedade. Mas, assim, tem uma outra visão da existência que não pensa a existência como uma propriedade adicional que certos objetos têm e certos objetos não têm. Quando a gente pensa a existência como uma propriedade, o que parece o caso? Parece que tem uma série de objetos ali. Aí alguns desses objetos têm a existência, outros objetos não têm a existência. Então parece que alguma forma de reificação a gente está dando para esses objetos, porque os objetos estão lá, só que alguns têm existência e outros não. Então parece que a gente está dando uma reificação para todos os objetos possíveis, repara, e alguns desses possíveis têm a propriedade da existência. Mas a gente pode pensar de um outro jeito também, que a existência não é uma propriedade que certos objetos têm e outros objetos não têm, mas que a existência é, na verdade, uma quantificação. Ou seja, a gente tem determinados conceitos, e aí a quantificação fala dos objetos que caem ou não caem sobre esses diversos conceitos. Né? Quando a gente quantifica existencialmente alguma coisa, a gente vira assim, existe um X, tal que X é careca. A gente está falando que o conjunto dos carecas tem pelo menos um membro, né? Então, assim, o quantificador existencial, esse existe um X, tal que X é careca, né? Ele já não funciona como uma propriedade, não é uma propriedade tal como X é careca. Né? Ele é uma quantificação, ele é uma indicação de que existe um membro sob um determinado conjunto que é um conceito. No caso, desse caso, são os carecas. Então, assim, pensar a existência como quantificação ou como propriedade tem consequências diferentes para quando a gente está refletindo sobre se as diversas entidades existem ou não existem e como a gente deve pensar a existência. A gente deve pensar o domínio total como domínio dos possíveis e alguns têm a propriedade da existência ou a gente deve pensar que os existentes são só alguns indivíduos que correspondem a certos conceitos, assim, que caem sob certos conceitos, né? Como a gente deve pensar a existência. Então isso é um fator fundamental que a gente tem que ter em vista. Quando a gente tem um pouco menos de conhecimento lógico, a gente não entende como essas duas escolhas, né, entre tomar a existência como propriedade e tomar a existência como quantificação são diferentes no que diz o tratamento que a gente vai dar para as nossas teorias, mas elas são. E acho que a gente pode tentar entender isso bem, né, quando estiver lendo esse livro, esse capítulo do livro sobre existência. Vale a pena dar uma estudada em lógica um pouquinho para poder entender essa distinção entre quantificação e atribuição de propriedade, né? Então tá. Então a gente tem essa questão quando a gente se pergunta sobre a existência, se a gente deve dar uma certa reificação para todos os possíveis, ou se a gente. E aí falar que alguns desses têm existência ou não, ou se a gente deve só quantificar sobre o domínio dos possíveis, mas aí essa quantificação que atribui existência, mas sem ser por meio de atribuição de propriedade e reificação. Né? A gente se pergunta qual desses tipos de teorias a gente deve seguir, né? Nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala que existe um determinado, isso daí é meu gato, existe um determinado domínio de objetos, né? E aí
olha o que eu tô falando, existe um determinado domínio de objetos, que daí alguns desses têm a propriedade de existência e outros não, parece que a gente está alcançando dois sentidos de existir, né? A gente está falando, há certos objetos, de uma maneira bem geral, e alguns desses objetos que há existem, né? Então, assim, esse tipo de modo de falar sobre as coisas leva a gente a pensar, por exemplo, sobre a existência de objetos não existentes. Não só isso. Quando a gente vê que é possível falar frases verdadeiras com relação a objetos não existentes, a gente fica intrigado, né? Por exemplo, Papai Noel usa roupa vermelha. Isso é verdade? É verdade. Mas Papai Noel existe? Não. Como explicar, então, a verdade com relação a frases desse tipo? Ora, quem fala que a existência é uma propriedade, que na verdade a gente pode falar verdadeiramente de tanto de coisas existentes quanto de coisas. Falaria pra gente, quem fala que a existência é uma propriedade, permitiria a gente falar verdadeiramente tanto de coisas existentes quanto de coisas não existentes, né? Então, assim, quando a gente fala Papai Noel usa roupa vermelha, a gente estaria falando uma verdade sobre um objeto não existente. Esse objeto há, de alguma maneira, mas ele não é existente. Mas, mesmo assim, a gente pode falar a verdade sobre eles. Esse tipo de questão é intrigante, por quê? Porque, por exemplo, a Russell tem uma teoria das descrições dentro da filosofia da linguagem para poder dizer que nomes próprios como Sherlock Holmes ou Papai Noel, né? Na verdade, eles são descrições definidas disfarçadas. Como é que são essas descrições definidas disfarçadas? Por isso que é relevante saber da questão da quantificação. Né? Essas descrições definidas disfarçadas são quantificações existenciais unidas a atribuições de propriedade de modo unívoco a um certo indivíduo. Então, como é que seria isso? Por exemplo, falar Sherlock Holmes seria falar existe um X, tal que X tem a propriedade de ser detetive tal, né? E só esse indivíduo X tem a propriedade de ser detetive tal. Né? Esse detetive tal seria uma propriedade supostamente individuadora do Sherlock Holmes. Então, assim, cada nome, isso seria verdadeiro para o Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes seria um conjunto de descrições que parte de uma quantificação existencial, né? Você fala que existe alguém que satisfaz o conceito de ter a propriedade de ser um detetive assim, assim, assado. E só uma pessoa que satisfaz esse conceito. Então, assim, cada nome que a gente utiliza, na verdade, é uma descrição disfarçada desse tipo, né? Então, assim, é intrigante quando a gente fala assim, por exemplo, Papai Noel. Então, vamos falar não com relação a um objeto ficcional agora, vou falar com relação a objetos reais. Por exemplo, Pelé. Né? Quando a gente fala Pelé é um excelente jogador de futebol, isso é verdadeiro. Como é que isso funciona? Né? A gente está falando Pelé, está falando algo como existe alguém que tem a propriedade de ser o maior jogador de futebol de todos os tempos brasileiro, digamos que o Pelé seja isso, né? Ou que tenha a propriedade de ser o rei do futebol. Né? E só ele tem a propriedade de ser o rei do futebol. Né? Então, quando a gente fala Pelé, o melhor jogador brasileiro, a gente vai estar falando, existe alguém que tem a propriedade de ser o rei do futebol, e só esse alguém tem a propriedade de ser o rei do futebol, e ele é o melhor jogador brasileiro. Né? Então, assim, na verdade, a gente usa um nome, esse nome estaria expressando uma descrição definida, na verdade, estaria escondendo uma descrição definida associada a esse nome, e o resto da sentença, que é a atribuição de predicado a esse nome. Né? Então, assim, o Russell faz isso para lidar com outros problemas, que são os problemas de nomes vazios, como, por exemplo, o rei da França é careca. O rei da França é careca, não tem nenhum rei da França. Então, se não tem nenhum rei da França, não tem nenhum referente para esse termo. Então, essa frase seria verdadeira ou falsa?
seria nem verdadeira nem falsa, porque não tem referente. Então, para evitar essa fuga, essa violação do terceiro excluído, o Russell pensa em como tornar essa frase ou verdadeira ou falsa. No caso, falsa quando não tem nada que satisfaz aquele referente. Por exemplo, quando a gente vira e fala assim, o rei da França é careca, isso seria falso, porque na verdade estaria dizendo, existe algo que esse algo tem a propriedade de ser o rei da França, e só esse algo tem a propriedade de ser o rei da França, e ele é careca. Então, assim, isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso porque não existe esse algo. Então, tem esse existencial, né? Então, existe algo e esse algo tem a propriedade de reinar na França, e é o único que tem a propriedade de reinar na França, e ele é careca. Então, repara, são 3, pelo menos, mais ou menos, conjunções unidas, em que uma delas é o existencial. Se o existencial é falso, não existe esse X, não existe rei na França, então ele já torna toda a conjunção falsa. Então, assim, o rei da França é careca, na teoria das descrições de Russell, seria falsa, porque não existe um tal X que X reina na França e é careca. Né? Então, mas aí quando a gente pensa para os objetos ficcionais, as coisas ficam um pouco complexas, porque imagina se a gente fala assim, Papai Noel usa roupa vermelha, é o quê? É falsa, porque não existe Papai Noel. Então, existe um X, tal que X é Papai Noel e usa roupa vermelha, é falsa, porque não existe esse X, não existe Papai Noel nenhum. Então, assim, pra gente dizer que Papai Noel usa roupa vermelha é verdadeira, que é uma coisa que a gente gostaria de dizer, né? A gente tem que aceitar Papai Noel, dizer que existe Papai Noel, né? Mas existe, aí a gente vai entrar numa questão menoniana. Existe de que forma? Porque não existe na realidade como um objeto físico. Existe de que forma, então? De modo ficcional. Então aí parece que a gente já tem uma atribuição de existência um pouco diferente da atribuição de existência da quantificação existencial convencional, que já é uma atribuição de existência mais abrangente, que permite também a existência desses objetos ficcionais. Então, repara, aí a gente se pergunta como é que a gente deve entender a existência e ainda mais a quantificação existencial. Ela deve abranger os objetos ficcionais ou não? A gente deve usar 2 quantificadores existenciais ou não? Como a gente deve lidar com tudo isso, né? Então, essas são questões importantes para a gente poder falar sobre a natureza da própria existência, né? Que é a existência que a gente fala desses objetos que existem, como o tempo, o espaço, entre outros objetos. Né? E aí, com relação à existência, tem teorias bastante intrigantes, e uma das quais a gente deveria falar aqui é a do David Lewis, dos mundos possíveis, né? Porque ele fala que não existe não só o nosso mundo com todo o espaço-tempo que a gente está em contato, mas que na verdade existem uma série de mundos concretos, tais como o nosso, isolados espaço-temporalmente da gente. Então assim, um não tem como ter contato com o outro, eles estão isolados, mas que existe uma infinidade desses mundos onde todas as possibilidades são atuais, né? Em cada um desses mundos tem uma possibilidade atualizada. Então, assim, para que ele quer uma teoria dos mundos possíveis? Né? A teoria dos mundos possíveis fala que existem esses mundos possíveis concretos para eles poderem ser o fundamento das nossas asserções modais. Quando a gente fala assim, por exemplo, é necessário que Sócrates não seja um chinelo de quarto, o que a gente está querendo dizer? A gente está dizendo que em todos os mundos possíveis em que Sócrates existe, ele não é um chinelo de quarto. Então, assim, todas as possibilidades envolvendo Sócrates, ele não é um chinelo de quarto. Então, assim, o interessante do David Lewis, ele fala da existência desses mundos realmente, porque se esses mundos existirem concretamente, então eles vão poder ser os veridadores dessas frases modais. E a gente vai poder reduzir as frases com relação a modalidades à verdade com relação aos mundos. Então, as verdades modais seriam reduzidas a verdades não modais com relação a mundos possíveis. Isso é interessante na medida em que parece ser um caminho de redução da modalidade a algo não modal. Então, assim, isso seria esclarecedor caso fosse concluído. Mas tem o problema de postular a existência de infinitos mundos possíveis, o que é também uma jogada que pode ser considerada uma má jogada teórica, dependendo de quais forem seus objetivos teóricos de explicação
e esse tipo de coisa. Então, assim, vale a pena dar uma observada na teoria dos mundos possíveis do David Lewis, porque ela não é só uma bizarrice da atribuição de existência de certos mundos. Os mundos do David Lewis, intrigantemente, eles têm um papel semântico muito interessante. O modo como ele estabelece as relações entre os mundos é um modo bastante empolgante para quem está tentando construir uma semântica da própria modalidade, entender as relações entre os mundos. Então, assim, os mundos, por mais que a gente não queira pensá-los concretamente como David Lewis, pelo menos com uma função semântica da gente compreender as relações modais estabelecidas, quando, por exemplo, a gente usa interação modal, ou estabelecidas com as modalidades de modo geral, ele tem um papel importante, psicológico aí, eu diria, na visualização do que seriam essas relações modais. Então, assim, eu acho que estudar os mundos possíveis de David Lewis é importante, pelo menos semanticamente e tecnicamente, se não também metafisicamente, para poder discutir com ele se a gente deve realmente aceitar mundos possíveis ou se a gente tem uma teoria metafísica alternativa que dê conta da modalidade, mas de repente tinha um outro modo que não atribua existência a mundos possíveis. Os mundos possíveis também tem uma coisa bem interessante que se existe uma infinidade de mundos possíveis e o nosso mundo atual é apenas um mundo possível, uma pluralidade de mundos possíveis, o David Lewis falaria que existem mundos possíveis até que são um burro falante com todos os átomos enfileirados ao redor dele, sabe? Então, assim, pro David Lewis, os mundos possíveis são possíveis logicamente, né? Qualquer possibilidade lógica, ou seja, qualquer possibilidade que não seja uma contradição, toda proposição que não for contraditória ou que viole a identidade, o princípio, o terceiro excluído ou algo derivável deles, que não viole uma lei lógica, é uma possibilidade. Então, ser um burro falante com os átomos ao redor é uma possibilidade, porque não envolve contradição ou violação da identidade, etc. Então, assim, ele pensa que todas as possibilidades lógicas são mundos possíveis, né? E qual é a relevância disso, né? Quando a gente falou um pouco no vídeo anterior com relação a Deus. Então, assim, se o nosso mundo é apenas um dentro de uma pluralidade de outros mundos que também existem, né? Então existe tanto o nosso mundo quanto os outros mundos onde não existe vida, onde não existe nada. Então o argumento teleológico de que a constante fundamental do nosso mundo tem que ter sido escolhida por um desígnio de uma criatura inteligente perde um pouco de força, porque na verdade não existe só o nosso mundo. Existe uma pluralidade de mundos e o nosso é apenas mais um mundo dentro dessa pluralidade. Então, nesse sentido, se a gente aceita a teoria de David Lewis dos mundos possíveis, parece que o argumento teleológico do Richard Swinburne, a sofisticação do argumento teleológico, perde um pouco a sua força, porque na verdade não tem só esse mundo que precisa de uma explicação, tem todos os outros, esse é só um e a gente está nele e aí a gente fala dele, mas tem todos os outros mundos possíveis também, então não é nenhuma surpresa que tem o nosso. Então, meio que por aí, né? A teoria do David Lewis parece tornar o nosso universo bastante populoso e povoado de seres intrigantes, que são esses mundos possíveis. Ele diria que não são tão intrigantes assim, porque são entidades exatamente semelhantes do mesmo tipo do nosso mundo, então que a gente já conhece bem, então seria outros mundos como esses, né? Então, assim, você tem que se perguntar se realmente vale a pena aceitar a teoria do David Lewis ou não. Isso você tem como fazer a partir de já ter outras teorias em outras áreas e saber se você quer compatibilizar com a teoria do David Lewis ou não, né? Então isso exige mais estudos de metafísica e eu diria para você assim, dar uma pesquisada melhor, porque a teoria do David Lewis pode ser interessante ou pode não ser interessante, dependendo de qual for o seu caminho. De qualquer jeito, ela vai ser importante pelo menos para te esclarecer a semântica da modalidade, você poder refletir com uma visualização melhor do funcionamento da interação modal, por exemplo. Então é isso, pessoal.
isso que eu queria falar um pouco com vocês com relação à existência, né, e à natureza da existência, que vai ser tratada no capítulo 2. Eu espero que vocês gostem do capítulo, depois me falem suas dúvidas nas leituras e a gente vai conversando, tá bem? Até o próximo vídeo, pessoal.